Doutor, quais as últimas atualizações, então? Em que pé está o conflito no Oriente Médio entre Israel e Irã? Realmente arrefeceu a situação? E essas últimas declarações também de Donald Trump, esse processo contra Netanyahu, hein? Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a guerra, né? Isso aqui dentro dos Estados Unidos tem sido uma grande polêmica, principalmente pelas declarações do Khamenei, que vem falando que realmente não houve grande dano à produção de urânio enriquecido deles lá. E o que efetivamente corrobora com aquele vazamento, suposto vazamento, que ninguém sabe se é verdade ou não, de que efetivamente não teria destruído de forma definitiva as bases lá. O que eu particularmente não acredito, porque se vocês olharem ali as imagens de onde foram feitos os bombardeios, vocês veem que realmente tem um estrago considerável. Se não destruir inteiro, vai ser muito difícil reconstruir aquilo ali nos próximos anos. Então, a gente percebe que existem oratórias aí muito contrárias, principalmente do Khamenei, o que já é esperado, o que sempre foi assim, dentro das declarações dele, né? Você vê ataques de Israel em cima do Irã muito pesados e o Khamenei chega no dia seguinte falando: isso aqui não foi nada, nós vamos retaliar, e manda meia dúzia de mísseis em cima de Israel. Então, esse ponto a gente vai ter que esperar aí as cenas dos próximos capítulos, os relatórios oficiais, para a gente saber o que efetivamente aconteceu, mas eu acho que vai ser muito, muito difícil eles reconstruírem. Minha opinião pessoal com relação a esse bombardeio, ela vai um pouco contra aí o que as pessoas hoje acreditam e tentam trazer à tona. Eu acho que esse bombardeio ele era necessário, o Irã não é só um inimigo de Israel, nós sabemos que o Irã teve diversos patrocínios aí com relação a grupos terroristas, e se nós formos lembrar do ataque que aconteceu aqui em 11 de setembro nos Estados Unidos, nós vamos lembrar também que aquelas pessoas ali eram radicais islâmicos e eram pessoas que tinham sim visto para estar dentro dos Estados Unidos, inclusive visto de estudante. Então essas medidas de endurecimento da questão dos vistos e essas medidas contra a produção de armas de destruição em massa no Irã, eu acho que elas eram mais do que necessárias nesse momento para a gente ter aí pelo menos uma tranquilidade e paz por algum tempo. Com relação ao primeiro-ministro de Israel, com relação aos processos criminais que ele vem respondendo, isso aí já vem de bastante tempo, né? Eu não sei se esse pedido do Donald Trump ele vem bem a calhar nesse momento, até porque isso daí não está sendo muito verbalizado dentro de Israel, não vem sendo muito questionado isso dentro de Israel, e é um processo que vem correndo já com relação a outras provas que surgiram há um tempo atrás. Eu não acho que o Donald Trump deveria se envolver nisso, eu não acho que o Donald Trump deveria sequer tocar nesse assunto, porque se eventualmente ele for condenado, acaba abalando a imagem do Trump e a gente não quer isso. Agora de Marina Helena. Professor, a minha questão é o seguinte: me parece que, de fato, todos esses ataques fragilizaram bastante o Irã, mas falar de um cessar-fogo duradouro também me parece algo falacioso, porque a gente viu aí que Israel colocou 3 condições, e Donald Trump também, para que de fato você tenha um cessar-fogo e, vamos dizer assim, um acordo de paz, que seria o desmonte do programa nuclear, o desmonte do programa de mísseis e a questão também do desmonte das proxies, né, que você tem ali, que o Irã acaba financiando, dando todo o suporte militar aos grupos terroristas do Hezbollah, Houthis, Hamas. Então, são, vamos dizer assim, propostas que me parecem muito abrangentes, né, e difíceis de serem, de fato, conquistadas. Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Marina, obrigado pela pergunta, muito, muito pertinente. Essa guerra de Irã e Israel, ela já vem de muitos séculos atrás. Então eu não acho que vai ser num acordo onde Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Khamenei sentaram, conversaram, isso nem aconteceu, mas não vai ser num momento desse que as coisas vão simplesmente deixar de existir, né? O que me preocupa nessa situação inteira, e eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, não é essa macro-guerra, onde você tem países com estrutura militar e com bases militares sendo atacadas e com exército treinado sendo atacado e defendido. Não é essa macro-guerra que me preocupa. O que me preocupa é a micro-guerra. Eu moro em Houston, eu estou hoje em Houston, Texas, e nós recebemos aqui uma notificação, duas notificações do DHS anteontem,
dizendo que nós estamos em risco de ataque terrorista. E se você pegar as principais capitais dentro dos Estados Unidos, ela continua com esse risco de ataque terrorista efetivo. Então, esse é o meu grande problema, esse é o meu grande, perdão, esse é o meu grande receio, não problema, mas receio. Porque essas proxies, como você citou, elas não vão atacar bases militares. Ela não vai chegar no Donald Trump porque ele tem um serviço secreto atrás dele, tem um serviço de inteligência que o protege. Mas nós, comuns, que estamos num shopping, que estamos numa escola, que estamos num parque, que estamos num evento de música ou de ópera, que seja, a gente não tem o serviço secreto ali tentando nos proteger individualmente, nem teria como fazer uma coisa dessa. Então esse é o meu maior receio, porque o Irã é financiador, como você mesma disse, dessas proxies, que são células terroristas. Essas células têm os seus tentáculos pelo mundo inteiro, inclusive Brasil, que inclusive nós já tivemos aí prisão de ativistas terroristas no Brasil, e a gente não sabe onde eles estão, e eles geralmente atacam na covardia, na surpresa, e levam famílias, crianças, mulheres e quem quer que seja, eles não estão nem aí, eles simplesmente apertam o botão e explodem o que está em volta. Isso é o que mais me preocupa nessa situação. Com certeza, radicais, violentos, traiçoeiros, nada confiáveis, né? Paula Camacho. Professor, bom dia. Como o senhor acabou de comentar, o Irã, ele financia esses grupos terroristas, né? Tanto o Hezbollah quanto o Hamas, em diversas partes do mundo. E por conta disso, o Irã ele pode ser responsabilizado por crimes de guerra, por atos de agressão indireta desses grupos? Paulo, é uma excelente pergunta essa. Poder pode, né? Assim como o próprio Netanyahu já foi, assim como o Putin já foi, mas para que serve o TPI? Né? Essa é uma questão que o Donald Trump já trouxe lá atrás. Para que serve o Tribunal Penal Internacional? Para nada, para gastar dinheiro das pessoas, ter uma decisão que não tem uma efetividade jurídica internacional, porque o que você faz? Nada. Então, esse é o grande problema com relação a esse tipo de tribunal. Eu acho que é simplesmente jogar dinheiro fora, porque é mais fácil você quer condenar o Khamenei por algum crime de guerra, ok, pega os países que acham que ele cometeu crime de guerra, processa internamente no país e coloca a sanção. É mais efetivo do que o TPI. E essa pergunta sua, ela abre uma outra, que é muito interessante. Ok, o Irã tem vários embargos atuais e atuantes nesse momento contra eles. Como é que o Irã consegue o dinheiro para poder gastar, além do que ele gasta para se sustentar ali internamente? Como que ele arruma o dinheiro para financiar essas proxies com mísseis, que são caríssimos, mísseis, baterias antiaéreas e os barcos dos Houthis e tudo mais? Isso é venda de petróleo, né? E quem está comprando o petróleo do Irã? O principal comprador de petróleo do Irã é a China. Por que a China compra petróleo de um país que tem embargo internacional e não poderia estar vendendo isso de acordo com os acordos internacionais? Porque a China chega lá, assim como ela fez com a Rússia, e fala, olha, qual é o preço do petróleo hoje? É 63 dólares o barril. Tá, 63 dólares o barril. Ok, eu vou te pagar 30% a menos. Se você quiser isso, se você não quiser, você não vende. Então a China compra barato e viola esses embargos internacionais. Esse é o grande problema. Se você estrangular a questão financeira, não tem mais proxy. Perfeito. Doutor, último giro aqui de perguntas rápidas nossas para aproveitar a participação do senhor, né? A gente sabe que apesar do conflito direto ter sido entre Irã e Israel e Irã, muitos outros países acabam se envolvendo também, principalmente como a gente viu nos Estados Unidos, mas posicionamentos de China, Rússia, França, Reino Unido, do Brasil e as organizações ONU e OTAN. Como que essas organizações deveriam ou não influenciar nesse conflito? O que é mudado nesse tabuleiro de jogo que envolve tantos outros países após esse conflito de agora? Vamos começar do mais fácil para o mais difícil. Com relação à OTAN. OTAN não teria nem por que se meter, porque não existe ali um ataque direto e contra um exército pertencente à OTAN. Não faria sentido a OTAN entrar. A menos que, eventualmente, o Irã tivesse algum tipo de bombardeio em algum país mais centralizado ali na OTAN.
Com relação à ONU, bom, a ONU, eu concordo com o Donald Trump, a ONU e nada é a mesma coisa, eles servem para juntar pessoas, para gastar o dinheiro público com viagens para ir até lá, para não decidir nada que seja efetivo, porque o que é uma decisão da ONU? Nada, né? Nós temos decisões da ONU contra Israel, com relação à Palestina, e o que aconteceu? Nada, nós temos pessoas da ONU tentando acessar a Palestina para levar ajuda humanitária, mas Israel não permite entrar porque pode entrar droga, pode entrar arma junto ali com aquela questão. Então, assim, o que a ONU está fazendo? Absolutamente nada também. Então, a ONU e nada é a mesma coisa, infelizmente, no mundo. O propósito da ONU ele já não existe há muito tempo. Eu acho que é uma organização que, nessas questões bélicas, ela é absolutamente um zero à esquerda. Nas questões humanitárias, ela tem feito algumas coisas que realmente são relevantes e eu acompanho algumas delas. Mas nessa questão bélica de intervenção, e o que ela faz? Ela dá uma nota dizendo, condenamos isso aqui. E o que você faz com esse papel? Nada. Né? Então, não vejo qualquer significado ou qualquer atuação positiva da ONU com relação a esse conflito. Que desmoralização, hein? Marina, mais uma? Professor, em relação ao Brasil, né? Infelizmente a gente vê que o presidente Lula tem se colocado ao lado do Irã nessa questão toda, sempre do lado dos grupos terroristas, das ditaduras. Então, como que isso tem sido percebido? A gente viu aí, né, um artigo importante do Wall Street Journal em que a Mariel Graves chama Lula de discípulo de Fidel Castro. Então, me parece que o Lula, aqui a gente fala, né, que o Lula tem se tornado tóxico até para a esquerda global, né? É uma coisa que está indo além da direita. Mas como que você vê essa percepção aí nos Estados Unidos, né, do governo Donald Trump, em relação a essa postura do Brasil, dos representantes brasileiros? Marina, é difícil. O Lula é uma pessoa difícil. Eu acho que o Lula ele se tornou um incômodo global, né? Obviamente ele vem tentando se aproximar cada vez mais e firmar a bandeira, como é típico se você for olhar o início do Lula, ele levantava bandeiras dos diversos movimentos do qual ele participou, né? Então, assim, é isso que ele está acostumado. E quando você olha aí a bandeira dos BRICS, que na minha opinião, né, uma grande besteira que o Brasil tem feito é fincado essa bandeira no chão e fechado para outros mercados. O Brasil tem muitos outros mercados mais interessantes do que o BRICS. Se você for olhar hoje, quem é a grande potência dos BRICS que hoje manda, desmanda e faz o que quer nos BRICS? Não é a Dilma que está controlando o dinheiro, é a China, né? Então, nós temos ali um acordo, talvez Lula e China, para a Dilma continuar ali. Nós temos ali um acordo Lula e China para entuchar carro elétrico que a China descarta no Brasil, e nós continuamos recebendo esse tipo de produtos no Brasil, e nós fechamos o Brasil para o mundo porque o Lula levantou a bandeira dos BRICS. E o resto dos BRICS, você começa a olhar e você fala, nossa, ou são países em conflito, ou são países que estão numa crise miserável e que logo, como que ele vai conseguir derrotar o dólar se ele não consegue nem manter o próprio comércio entre eles, porque muitos desses países têm embargos aí. Então, como é que a gente vai sobreviver numa situação dessa? Eu particularmente, falar do Lula para mim é muito difícil, porque eu acho que a intenção do Lula de manhã, ele acorda dizendo o que eu vou fazer hoje para quebrar o Brasil. Vamos lá, qual vai ser a próxima? Essa é a imagem que eu tenho dele.